Capítulo 1533. Dois lados da mesma dor. Parte 1. Antes de definir a data de sua partida, Lid precisou de alguns dias para descansar, se recuperar e discutir seus despojos de guerra com Failwell, juntamente com seus planos para os tesouros naturais que lhe restaram. Como a Hydra já sabia sobre eles, não fazia sentido manter o resgate da Dríade e seus planos escondidos dela por mais tempo. Além disso, como a Aleja revelou a Lita a natureza do teste, Failwell poderia explicar-lhe quanto valia o seu saque. Seus projetos parecem malucos, mas todos os novos ramos da maestria de forja parecem a princípio. Failwell assentiu depois de apontar tudo o que lhe faltava e os pontos fracos dos dispositivos em suas plantas. Eu não posso acreditar que você recebeu um presente de noivado da Dríade e nunca me contou sobre isso. Isso explica por que Rissa os tinha em mãos. Lid ponderou. Eu me pergunto se Marte também os recebeu ou se não recebeu nada por minha causa. Eu duvido disso. Ela fez isso para salvar a vida de Lita, então seria justo se ela desse seu próprio tesouro a Rissa como compensação. Além disso, conhecendo as Dríades, é provável que Marte seja quem deu o primeiro passo e deu o presente de noivado. Solos disse. Não foi gentil da sua parte me manter no escuro e roubar Dríades, quer queira quer não, também. Solos. Failwell lançou-lhe um olhar de reprovação pela total falta de remorso. Os olhos de Solos ficaram vermelhos de vergonha, imaginando o quanto Lid tinha sido uma má influência para ela. A propósito, o que aconteceu com a Árvore do Mundo? Lid perguntou, ansioso para mudar de assunto. Boa tentativa de mudar de assunto. Failwell disse com um sorriso de escárnio. Depois que a Aleja expôs os crimes de Yggdrasil, o Conselho não teve escolha a não ser sentenciá-los à morte. A Árvore do Mundo já havia admitido o quão terrível era a sua condição mental e com Trubia à nossa porta, não poderíamos arriscar outro esquema como o de Urgamaka. Quando isso vai acontecer? Solos perguntou. Está feito. Failwell mostrou-lhes a runa agora desaparecida da antiga Árvore do Mundo, que havia sido substituída por uma nova. O Yggdrasil já havia escolhido seu sucessor, então a sentença foi executada imediatamente. Os elfos já partiram para a nova Árvore do Mundo e os cronistas trocaram conosco a nova runa de comunicação. A Aleja está livre para retornar ao seu povo se desejar e você está oficialmente autorizado a manter o cajado que ela lhe deu. Tanto o Conselho quanto o Yggdrasil consideram isso uma compensação adequada pelo seu problema. Eu não poderia concordar mais com eles. Lita assentiu. A propósito, você vem conosco para o deserto? Claro que não. A Hydra até deu um passo para trás. Finalmente tenho algum tempo livre para mim. Pretendo visitar minha família e desfrutar da companhia de meus afilhados. Provavelmente vou trazer o protetor junto. A pobre Célia precisa de férias e seus filhos precisam passar bons momentos com o pai. Se você mudar de ideia, este é o selo do deserto. Lid deu a ela um pequeno amuleto que, uma vez trazido para perto do portal em seu celeiro, abriria um túnel dimensional até seu destino. Ele também deu um para Zinnia, só para ficar seguro. Assim que ele se fosse e as fênix fossem embora, apenas o corpo da rainha e Tesga permaneceriam. Talvez. Eu sei que Zin e Kami não receberam nenhum cartão Balcor, mas não posso deixar de sentir um nó nas entranhas só de pensar em deixá-los desprotegidos para aliviar suas preocupações. Lid foi conversar com o híbrido abominável antes de partir. Não se preocupe, garoto. Não vou a lugar nenhum. O Filg já era tão alto que deu um tapinha na cabeça de Lid como se ele fosse apenas uma criança. Vou ficar de olho na sua casa enquanto você estiver fora. Você realmente achou que eu deixaria Zin desprotegido? Apenas Lid e Camila deveriam usar esse apelido, então ouvir Tesga chamá-la assim significava que ele tinha ouvido isso de Vastor. Isso fez Lid entender o quão profundo era o relacionamento de Zinnia com o mestre e o quanto ele se importava com ela. Obrigado. Estou feliz que você não seja nada parecido com aquele idiota do seu clone que conheci em Maekosh. Lid contou a ele tudo sobre o encontro anterior, deixando Filgja espantado. Não me agradeça. Eu era aquele idiota quando era um jovem desperto. Nem todos nós começamos sãos.
Alguns, como eu, precisaram de muito tempo para tirar a cabeça da bunda. Tevka respondeu: quanto tempo você acha que vai ficar no deserto? Por quanto tempo for necessário. Lid disse: estou cansado de me envolver nas besteiras de outras pessoas. Cansado de ser usado, manipulado ou apenas ser alvo de uma organização política. Sob o olhar da vovó, desafio qualquer um a tentar mexer comigo. O fio já estremeceu com o pensamento. Alguns anos atrás, o mestre o enviou para matar Balcor e vingar os estudantes mortos do Grifo Branco, mas durante o tempo que Tezca passou lá, o melhor que ele conseguiu fazer foi evitar ser pego. Lid se despediu dos membros do corpo da rainha, dos reis da floresta e das feras mágicas que compunham seu exército pessoal. Cada um deles reclamou da partida dos Virens por motivos diferentes. Ele deixou Zinnia para o final, na esperança de conhecer Camila também. Infelizmente, o destino escolheu o contrário. Se acontecer alguma coisa, chame o Capitão Locrias. Ele ainda está lá fora. Se acontecer algo realmente sério, é só dizer esse nome, Tezca. Lid disse. Quem é ele? Zinnia perguntou. Um amigo comum. Lid se esquivou da pergunta e não se intrometeu mais. Se nem ele conseguir se manter firme, corra para o celeiro com as crianças e atravesse o portão. Eu vou. Ela disse enquanto o abraçava. Diga adeus a Camila por mim. Posso ficar ausente por um mês, talvez mais. Amuletos de comunicação são uma coisa, sabe? Eu meio que me lembro de você fazendo os meus. Por que você não liga para Camila e conta a ela você mesmo? Ela perguntou. Seria estranho. Ele respondeu. Sim, porque usar um intermediário é uma jogada muito tranquila. Zinnia disse com uma zombaria. Não tendo como vencer a discussão, Lid apenas encolheu os ombros e foi embora. Ele acenou para ela uma última vez antes de atravessar o portão, juntando-se à sua família no deserto. Família Mirok, naquela mesma manhã. Não posso acreditar que eles expulsaram você de sua casa, nem que você esteja bebendo tão cedo. Camila disse tentando, sem sucesso, tirar um copo cheio de uísque single malt da mão de Girne. Processe-me. Ela deu um tapa na mão de Camila e tomou um grande gole. O rosto de Girne costumava ser uma máscara, um espaço vazio onde ela projetava o que considerava mais útil de acordo com as circunstâncias. Desde que recebeu os documentos oficiais do divórcio que comprovavam o quão sério Orion era, no entanto, sua expressão era a de alguém que só comia merda no café da manhã, almoço e jantar. Tristeza, raiva e frustração transformaram seu rosto em diferentes caretas, mas todas elas eram apenas a ponta do iceberg de autoaversão que ela sentia. Pela primeira vez em sua vida, a Arconte Girne Ernas estava tendo dúvidas. Capítulo 1534 Dois lados da mesma dor Parte 2 Não estou preocupado apenas com sua saúde, também estou preocupado com sua vida Camila disse enquanto apontava para as defesas mágicas muito inferiores que a família Mirok tinha em comparação com os Ernas. Sem o conhecimento de ambas as mulheres, a casa era igualmente segura. A única razão pela qual Mirok não tinha sangue mágico a ponto de ter em sua maioria magos que se casaram na família foi que os membros da linhagem Mirok com talento suficiente foram passados para a casa Gernov para serem despertados. Manteve seu legado mágico rico e longe de lutas políticas, dando-lhes tempo para crescer sem que ninguém os cortasse pela raiz. Em troca, os Gernov protegeram a casa dos Mirok das sombras. Você recebeu uma das cartas Balcor e se ocupado continuar seguindo o mesmo padrão, você será o próximo alvo. Camila disse. Eu sei, mas aqui estou. Girne assentiu. Eu não entendo. Como você pôde deixá-los fazer isso com você? Você não contou os riscos que implica mandá-lo embora. Perdão? Girne inclinou a cabeça, tilintando o gelo em seu corpo. Devo admitir que suas ações afetaram profundamente sua família e lhes causaram muito sofrimento, mas não é nada comparado ao que Deiros poderia ter feito se ainda estivesse vivo. Sem mencionar que sem você, mais cedo ou mais tarde Kila teria realmente morrido Camila disse. Onde você quer chegar? O que quero dizer é que você fez a coisa errada pelo motivo certo.
Embora aparentemente cruel e insensível, você só fez o que era melhor para sua família. Você salvou a vida de sua filha e eliminou um traidor do país. É impossível contestar seus resultados, então acho inacreditável que você assine esses documentos sem sequer resistir. O discurso apaixonado de Camila só fez Girne rir. O que é tão engraçado? Ela perguntou. Você está brincando comigo? Girne riu muito pela primeira vez desde que encenou a morte de Kila nos jardins de Saefel. Isso é rico vindo de você. Como minha situação com Orion é diferente daquela entre você e Lith. Camila empalideceu, temendo que de alguma forma ela tivesse traído algum, se não todos, os segredos de Lith enquanto trabalhava junto com o aparentemente onisciente Arconte. Ela permaneceu em silêncio, rezando para que os deuses estivessem errados. Eu conheço o cara há tempo suficiente para saber que ele não te traiu. Caso contrário, sua irmã ou minhas filhas o teriam esfolado vivo. Portanto, a única explicação possível é que Lita escondeu um grande segredo de você. Algo que uma vez revelado, quebrou o vínculo de confiança que você tinha com ele. Já que você não se ressente nem o culpa por essa mentira, ele deve ter tido algum bom motivo. No entanto, aqui está você, depois de mais de 3 meses da revelação. Falar comigo em vez de se despedir no dia em que nós dois sabemos que ele irá embora para o deserto. Só os deuses sabem por quanto tempo. Como funciona exatamente o seu conceito de perdão? Porque, até onde eu sei, você ainda não o perdoou. Se você não consegue fazer isso depois de meses, por que meu marido deveria fazer diferente depois de menos de 2 semanas? Girne perguntou, fazendo Camila ficar com um tom de roxo. Me desculpe, eu não queria ser um hipócrita. Não se preocupe, faz parte da natureza humana ser generoso quando não foi sua bunda que foi queimada pela coisa errada feita pelo motivo certo. Girne tirou um broche em forma de borboleta do bolso da camisa. Tinha cristais mágicos de todas as cores como asas, um corpo composto de puro adamante e vários encantamentos. Foi o presente de noivado de Orion e ela nunca o deixou em casa, por mais perigosa ou longa que fosse a missão. Naquela época, o pai de Orion havia cobrado muitos favores para permitir que seu filho usasse um metal tão precioso, apesar do fato de que naquela época Orion era um Forge Master mais verde que a grama. No entanto, seu marido queria algo que não apenas pudesse expressar ao máximo suas habilidades limitadas, mas também que representasse seu vínculo inquebrável. Olhando para isso, Girne derramou a primeira lágrima honesta desde que era criança, desejando que o imitador Balcor viesse e acabasse com sua miséria. Casa Ernas, ao mesmo tempo. Pai, de que adianta me livrar de Deiros e destruir sua facção política se ainda sou um prisioneiro em minha própria casa? Kila tentou colocar indignação em sua voz, mas o abraço terno de Orion suavizou-a para o gemido de um cachorrinho tentando escapar das patas de sua mãe. Sinto muito, querido, mas existem poucas armaduras da Fortaleza Real e no momento todas estão levadas. Assim que uma estiver disponível e você puder usá-la, deixarei você ir aonde quiser. Ele ficava verificando-a de vez em quando com feitiços de diagnóstico. Orion ainda não conseguia acreditar que teria seu bebê de volta e temia que fosse uma alucinação induzida pelo álcool ou outro clone de Girne. O quê? Desde quando as pessoas normais podem pegar emprestada uma armadura da Fortaleza Real só para dar um passeio? Kila disse surpresa. Pessoas normais não podem, criança boba. Só tive que fazer algumas ligações. Ninguém pode dizer não a um pai enlutado. Ele apertou ainda mais o abraço, rosnando como uma fera feroz para qualquer um que ousasse se aproximar, até mesmo para os servos que conhecia há décadas. Exceto que você não está de luto e eu estou vivo. Kila tentou e não conseguiu escapar. Sinto muito pelo que mamãe fez você passar, papai, e só posso imaginar o quanto você deve ter sofrido, mas quero viver minha vida. Glória viajou primeiro com Lith e agora Fria está indo para o deserto. Porque eu sou o único que não pode sair de casa. Você não deveria ter se afastado do grupo. Orion repetiu as palavras que Girne havia dito nos jardins de Saefel um momento antes de Kila ser baleada. Você não deveria.
Ele começou a soluçar novamente, tornando impossível para Aquila apontar como Girne havia manipulado os clones para que o comportamento deles se adequasse aos seus planos. Suas irmãs disseram a Aquila que após sua suposta morte, Orion nunca ficou sóbrio, exceto para o funeral. Apesar das habilidades de auto-reparo que a mansão Hernas estava imbuída, muitos quartos ainda estavam em ruínas. Durante os 2 dias anteriores à invasão da casa de Deiros, onde descobriu a verdade sobre os planos de Girne, Orion destruiu sua própria casa em um ataque de raiva sempre que ficava sóbrio. Aquila não queria reabrir essas feridas e preferiu ficar novamente em prisão domiciliar a causar mais sofrimento ao pai. Eles não compartilhavam sangue, mas desde o dia em que Girne a adotou, Orion a tratou da mesma forma que seus outros filhos. Sendo órfão, Aquila ansiava por uma família, enquanto com todos os seus bebês quase saindo de casa, Lord Hernas ansiava por alguém para cuidar e proteger. Senhor, há convidados que exigem sua presença. Posso deixá-los entrar ou devo mandá-los embora? O mordomo da família disse do lado de fora da porta, tendo aprendido da maneira mais difícil que os movimentos furtivos de um bom criado eram agora um crime grave. Continua no próximo vídeo.